O dia em que a irmã do líder foi expulsa do acampamento. Imagine por um instante que você é uma das líderes espirituais mais respeitadas de uma nação inteira. Você viu Deus abrir o mar. Você cantou a primeira canção registrada nas Escrituras. Você é ouvida, honrada, tem influência. Agora imagine que, em questão de segundos, tudo isso muda. Você é tomada por uma doença repentina, é expulsa do meio do povo, fica isolada do convívio social e da presença de Deus. E tudo isso por causa de palavras. Parece chocante, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Miriam, a irmã de Moisés. Que ela falou que gerou tamanha consequência. Por que Deus reagiu com tanta severidade? E por que essa história, muitas vezes ignorada, carrega um dos alertas mais profundos para quem vive no meio cristão? Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais misteriosos e impactantes do Antigo Testamento, a história de Miriam e a lepra. Mas esse vídeo não é apenas sobre uma mulher bíblica que ficou doente. Esse vídeo é sobre a essência da disciplina divina, é sobre orgulho espiritual, é sobre liderança corrompida e, principalmente, é sobre o que acontece quando o próprio Deus se levanta para proteger alguém que ele chamou. A coisa de Miriam é mais do que uma punição, é uma lição viva sobre os perigos da inveja disfarçada de zelo, da crítica disfarçada de santidade e do ativismo religioso que mascara um coração contaminado. Fica comigo até o final, porque neste vídeo você não vai apenas conhecer a história de Miriam, você vai se enxergar nela, vai refletir sobre o poder das palavras, sobre o perigo do orgulho disfarçado de ministério e, principalmente, vai descobrir como Deus usa até o silêncio e o isolamento para restaurar quem ele ama. A queda de Miriam não foi o fim menos. Foi o início de um processo profundo de cura. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você, sem nem perceber. Vamos juntos nessa jornada pelas Escrituras para entender como uma mulher tão importante pôde cair tão fundo e o que Deus fez para levantá-la. Se você acha que já viu tudo sobre disciplina, cura e propósito, esse vídeo vai te mostrar que quando Deus coloca alguém de lado, não é para descartar, é para reconstruir. E é isso que faz dessa história uma das mais poderosas da Bíblia. Vamos lá. Quando a honra se transforma em orgulho, o começo da queda de Miriam. Há momentos na caminhada da fé em que o brilho de um chamado pode ser ofuscado pelo peso de um coração inflado. Miriam, a irmã de Moisés, não era uma mulher comum. Ela foi escolhida, separada, inspirada por Deus. A mesma mulher que cantou o Cântico da Vitória após a travessia do Mar Vermelho. Agora começava a trilhar um caminho silencioso rumo à queda. Como pode alguém tão próximo da glória se afastar tanto do Espírito Santo? É aí que mora o mistério do coração humano. Ele é capaz de cantar louvores num dia e murmurar no outro. A Bíblia, fonte de sabedoria e espelho da alma, nos mostra que a inveja pode se esconder até nos ambientes mais santos. Miriam se incomodou com o casamento de Moisés com uma mulher estrangeira, cusita, mas a raiz do incômodo, e além, era o ciúme de ver o irmão mais novo sendo honrado, era o orgulho ferido diante da intimidade de Moisés com Deus. E quem nunca sentiu um incômodo assim? Quem nunca olhou para a bênção alheia e pensou: por que não eu? É aí que a fé é testada, e o orgulho, quando alimentado, se torna veneno silencioso. Em vez de oração, Miriam optou pela acusação. Em vez de silêncio reverente, ela escolheu o sussurro venenoso. Em vez de esperar pelas promessas de Deus, se apressou em apontar falhas. E o que parecia apenas uma conversa entre irmãos, rapidamente se tornou uma afronta ao céu.
Porque quando alguém murmura contra o servo de Deus, murmura contra o próprio Deus. Não é apenas sobre Moisés, é sobre o Espírito que o guia, sobre o chamado que ele carrega, sobre o propósito que vai além das aparências. Você já reparou como o orgulho nunca chega batendo a porta? Ele entra aos poucos disfarçado de justiça, de zelo, até de preocupação com o próximo. Mas por trás dessas máscaras, o que cresce é a raiz da soberba. E quando ela encontra espaço, vai tomando conta da mente, da fala, do olhar. Foi isso que aconteceu com Miriam. E mesmo tendo vivido os milagres, mesmo tendo presenciado o amor de Deus libertando o povo, ela permitiu que o ego falasse mais alto que o espírito. Miriam era uma mulher usada por Deus. Isso é inegável. Mas o fato de termos dons espirituais não nos torna imunes à queda. E esse é um alerta para todos nós que buscamos a salvação, que pregamos, que adoramos. É possível servir no altar e ainda assim se perder no orgulho. É por isso que a vigilância é constante. O próprio Jesus nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração, porque ele sabe que o maior inimigo da fé não está fora menos, está dentro. E a lição que fica é profunda. O pecado da língua é mais grave do que muitos imaginam. Não é apenas falar mal, é ferir, é desonrar, é desacreditar quem Deus escolheu. A lepra que viria mais adiante começa aqui, menos com palavras. Palavras que carregam veneno, palavras que rompem a comunhão, palavras que matam o amor de Deus no coração de quem as profere. Quantas vezes também não fazemos o mesmo? Nos nossos círculos, nas nossas famílias, nas igrejas. O orgulho é sutil. Ele se alimenta do sucesso dos outros para nos envenenar. Ele nos faz esquecer que cada promessa de Deus tem seu tempo, sua hora, sua forma. E quando achamos que merecemos mais, que temos mais direito, que deveríamos estar no lugar do outro, menos aí já estamos fora do centro da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Miriam. Ela deixou de olhar para o céu e passou a mirar Moisés, e nisso perdeu o foco da fé. Quantas Miriams existem hoje em dia, escondidas sob mantos de religiosidade? Quantos servos de Deus se perdem no caminho? Não por pecados escandalosos, mas por pequenos atos de julgamento, por murmúrios disfarçados. A Bíblia nos alerta, e a história de Miriam é uma dessas luzes de advertência. Deus é amor, mas também é justiça, e Ele não tolera a divisão, especialmente entre os que Ele mesmo levantou para conduzir o povo. Essa parte da história é como um espelho. Nos convida a olhar para dentro e perguntar: será que estou honrando ou julgando? Estou apoiando ou competindo? O Espírito Santo ainda tem liberdade dentro de mim? Ou foi substituído pela voz do ego? A jornada de Miriam começa gloriosa, mas o orgulho a levou para um caminho escuro. E é aqui que o espectador começa a sentir o peso da lição. Porque a queda de um ungido sempre começa com um pensamento pequeno, que não foi combatido com oração. Se o vídeo parasse aqui, já seria um alerta, mas a graça de Deus é maior. E é por isso que precisamos continuar, porque a história de Miriam não termina na rebelião. Ainda há mais para se ver, mais para se entender. Quer saber o que acontece quando o próprio Deus desce para lidar com a situação? Então, continue comigo no próximo tópico. E se você já está sentindo algo no coração, compartilha isso nos comentários. Vamos crescer juntos, um passo por vez. A glória que vira cinza menos o dia em que Deus desceu na porta da tenda. O silêncio que paira sobre o acampamento é estranho. Algo mudou no ar. Miriam falou demais. Arão vacilou.
Moisés silenciou. Mas Deus ouviu, e quando o Criador resolve intervir, o céu treme e o chão se cala. A Bíblia nos conta que o Senhor desceu na nuvem e se posicionou na porta da tenda. Repare nesse detalhe. Deus não enviou anjo, não mandou recado. Ele veio em pessoa. Já imaginou o peso disso? O próprio Deus se manifestando para lidar com a soberba escondida entre irmãos de sangue. A cena é tensa. 3 pessoas estão de pé diante do juiz do universo. O povo assiste em silêncio, sem entender direito, mas sentindo que algo grave está por acontecer. O Espírito Santo paira com autoridade, cortando como espada invisível as intenções do coração. E ali, naquele momento que parece suspenso no tempo, o Senhor fala. Ele não grita, não acusa, mas afirma com clareza absoluta. Com os profetas eu falo por visões, mas com Moisés eu falo face a face. Um choque, uma separação clara de autoridade, um divisor de águas. E então, como cinza que cai de um incenso queimado, a glória que cobria Míriam se transforma em lepra. Um castigo visual, público, imediato. A pele dela, que já dançou com um tamborim, agora é coberta de brancura doente. É o momento em que a glória vira cinza, quando o coração orgulhoso é exposto diante de todos. Não há onde esconder. O Espírito Santo já saiu dali. O julgamento é visível. E o medo se instala. Não por vingança, mas por reverência. O povo de Israel agora teme e aprende. E Arão, o sacerdote, que deveria ser o primeiro a corrigir sua irmã, também se cala. Mas quando vê Míriam leprosa, desespera-se. Seu erro agora queima na pele da irmã. E num misto de pavor e arrependimento, ele clama a Moisés, aquele a quem minutos antes havia criticado. Veja o paradoxo. O mesmo que foi alvo da fofoca, agora é buscado como intercessor. E Moisés, homem manso, cheio de oração, modelo de fé e esperança, não guarda rancor, não responde com vingança. Ele clama a Deus. Ó Deus, algo-te que acores. Essa atitude de Moisés, silenciosa e poderosa, é o que faz a história ganhar um tom de redenção. Ele não precisou se defender. Quem o defendeu foi Deus. E isso ensina demais a quem vive em ministério, a quem lida com perseguição, crítica, injustiça. Você não precisa vencer no grito. Deixe que o amor de Deus e o Espírito Santo sejam sua resposta, porque quem está de pé na presença de Deus não precisa provar nada a ninguém. A salvação não se conquista pela força, mas pela mansidão. Mas mesmo com o pedido de Moisés, Deus estabelece um tempo. Ele responde. Se o pai dela lhe cuspisse no rosto, não estaria envergonhada por 7 dias? Ou seja, o castigo seria mantido. Míriam seria colocada fora do arraial como símbolo de impureza. 7 dias de isolamento. 7 dias longe do povo. 7 dias longe da nuvem, da promessa, da presença. E ninguém se move até que ela volte. A marcha para na lepra de uma mulher. O corpo de Cristo não anda quando um membro está em disciplina. A glória virou cinza. E esse episódio mexe com a gente, porque mostra como Deus trata com seriedade aquilo que muitos acham leve. A língua, a fofoca, a inveja disfarçada. Míriam poderia ter continuado como profetisa, mas preferiu a comparação, a crítica, a competição. E Deus, em sua justiça, revelou o que estava oculto. Quantas vezes também não nos escondemos atrás de palavras bonitas, mas cultivamos pensamentos podres. O Espírito Santo nos convida hoje a refletir sobre isso. O que me toca profundamente é perceber que, mesmo sendo disciplinada, Míriam não foi rejeitada. Deus a expõe, mas também a preserva.
permite o castigo, mas não o extermínio. Ele ensina sem aniquilar. Corrige sem destruir, porque esse é o amor de Deus. Firme e justo, mas cheio de esperança. 7 dias fora do arraial não são o fim da linha, mas o começo de uma nova jornada. E quem passa pelo deserto da disciplina com humildade, volta transformado. A dor purifica. O silêncio educa. Essa parte da história nos ensina algo que precisamos guardar. Deus cuida dos seus ungidos, mas também disciplina os que ama. Se você está passando por um tempo difícil, onde tudo parece parado, onde você se sente fora do arraial da vida, pare e pense. Será que esse não é um tempo de tratamento? Será que não é Deus purificando o orgulho, limpando a lepra da alma, renovando sua identidade? A Bíblia é clara. O Pai corrige a quem ama, e isso, por mais duro que pareça, é uma promessa de salvação. Por isso, se hoje você sente que falhou, que tropeçou como Miriam, que deixou o coração se contaminar, saiba que ainda há esperança. O mesmo Deus que desceu na porta da tenda para julgar, também é o que se inclinou na cruz para salvar. Jesus nos mostrou isso com sua vida. E se você quiser ver o desfecho dessa história, com a lição mais profunda de todas, menos a que vem do isolamento e do retorno, não saia do vídeo. 7 dias de isolamento. O silêncio que restaura ou que corrói. 7 dias. Parece pouco, mas quando a alma está machucada, 7 dias viram eternidade. Miriam, a irmã de Moisés, agora está fora do arraial, fora da tenda, fora da nuvem. A mulher que dançou do outro lado do mar, que cantou com o povo a vitória sobre os egípcios, agora está sozinha, sem público, sem honra, sem prestígio. A lepra não estava mais só na pele, agora ela tocava na alma, porque quando Deus nos separa para tratar, Ele faz isso longe dos olhos dos outros, mas perto o suficiente para que o coração sinta. Esse isolamento, narrado na Bíblia, carrega mais que uma punição. É um processo profundo de restauração. E a pergunta que ecoa nesse silêncio é: o que Deus está tentando nos ensinar quando Ele nos tira de cena? Miriam não está morta. Ela está em pausa, uma pausa forçada, necessária, dolorosa. O acampamento inteiro para por causa dela. E isso diz algo muito forte. Quando um membro do corpo sofre, o corpo todo sente. Ninguém segue viagem até que a cura venha. Isso mostra o valor que Miriam ainda tinha. Deus não a apagou da história. Ele apenas quis que ela entendesse menos com profundidade o peso das palavras que saem da boca. A língua feriu mais do que qualquer espada. O coração dela carregava orgulho, travestido de justiça. E o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, não permite que esse tipo de contaminação cresça no meio do povo. Por isso o isolamento, por isso o silêncio, por isso o tempo. Pense nisso. Deus poderia ter curado Miriam na mesma hora em que Moisés intercedeu, mas ele não quis, porque, às vezes, o tempo é parte do milagre. O relógio de Deus não é só para curar o corpo, é para tratar a alma. Quantas vezes a gente ora pedindo livramento imediato, mas o céu responde com processo. É duro aceitar isso, mas o amor de Deus não se resume em nos tirar da dor. Ele quer nos moldar no meio dela. Miriam precisou sentir o afastamento do arraial para reconhecer o valor da comunhão. Precisou ficar fora da nuvem para desejar de novo a presença. E nós, quantas vezes desprezamos o privilégio de estar perto de Deus até que Ele nos coloque no deserto do silêncio? A lepra de Miriam hoje pode ser traduzida como aquilo que mancha nossa imagem espiritual diante de Deus. Não são só doenças do corpo,
São atitudes, sentimentos, pecados ocultos. E quando Deus nos chama para fora, não é porque desistiu de nós, é porque ainda acredita na nossa transformação. O Espírito Santo nos leva para esse lugar de confronto interior, onde não há plateia, só verdade. E é nesse ambiente que a fé é refinada, que a oração volta a ser sincera, que a esperança renasce, que o amor de Deus, mesmo na disciplina, se revela em forma de redenção. Veja que o texto bíblico diz que o povo não partiu até que Miriam fosse trazida de volta. Isso é tremendo. Significa que ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar, que mesmo os que caem ainda podem ser reintegrados. Miriam não voltou menor. Ela voltou tratada, voltou diferente. E aqui está um ponto-chave. O isolamento não foi para castigar, foi para curar. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus não nos exclui para nos humilhar. Ele nos separa para nos restaurar. A cruz foi o maior isolamento da história. Jesus foi separado do Pai por nós, para que o Herode, mesmo cheios de feridas, pudéssemos voltar ao arraial pela graça. 7 dias depois, Miriam retorna, e ali em silêncio todos aprendem. Deus não precisou pregar um sermão. A imagem dela saindo leprosa e voltando curada já era suficiente. A disciplina de Deus é educativa, é santa, é cheia de propósito. E o povo de Israel aprende que não se brinca com o que é sagrado, que não se questiona o chamado do outro com leviandade, que não se toca no que Deus ungiu por vaidade. A presença de Deus não é palco, é altar. E quem pisa no altar com orgulho sai marcado, mas quem volta com arrependimento sai restaurado. Esse é o ciclo da graça. O Espírito Santo nos chama hoje para refletir: o que existe em mim que precisa passar por esse isolamento? Que área do meu coração está contaminada, mesmo que aos olhos humanos pareça limpa? Será que minha adoração não virou hábito vazio? Será que minhas palavras não têm carregado veneno em vez de vida? A história de Miriam nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que a lepra espiritual não começa no corpo menos, começa no coração. Mas também nos convida à esperança. Se há disciplina, a promessa de cura. Não ignore o processo. Se Deus te colocou em silêncio, em pausa, em deserto, permaneça. Ele não está em silêncio por crueldade, mas por cuidado, porque enquanto ninguém te vê, Ele está te reconstruindo. E quando chegar o tempo, como aconteceu com Miriam, você vai voltar, e não será para o mesmo lugar de antes. Será para um novo tempo, com um novo entendimento, com uma unção ainda mais madura, porque quem aceita a disciplina de Deus com fé, volta para a comunhão com o dobro de autoridade. O amor de Deus não nos cancela menos, Ele nos transforma. E se você ficou até aqui, é porque sabe que essa história não é só sobre Miriam. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos que um dia erraram, caíram, foram leprosos da alma, mas ouviram a voz do céu dizendo: eu ainda tenho planos para você. O isolamento, quando vivido com humildade e fé, não corrói, ele restaura. E quando Deus traz de volta, é para algo maior. Não se esqueça disso. Há promessas de Deus, reservadas para quem permanece firme mesmo fora da tenda. Quando Deus te ASTAE, Ele não te abandona. E agora que você caminhou comigo por cada detalhe dessa história tão marcante, me diz: quantas vezes você já se sentiu como Miriam? Talvez você também tenha feito parte de algo grandioso, tenha visto milagres, sentido o toque do Espírito Santo, participado ativamente da obra de Deus, mas, de repente, se viu isolado,
esquecido, fora do centro da ação. Será que você também não está vivendo um tempo de leproso espiritual? Um período de silêncio divino que, na verdade, é um campo de cura? Porque a história de Miriam nos ensina algo precioso. Quando Deus nos tira de cena, não é para nos destruir, é para nos transformar. A disciplina de Deus pode parecer dura, mas é um ato de amor. Miriam foi retirada do acampamento, mas o povo inteiro esperou por ela. O plano de Deus não seguiu sem ela. Isso te diz alguma coisa? Mesmo quando você está de fora, Deus continua te incluindo no propósito. O silêncio de Deus não é rejeição, é tratamento. E o isolamento, muitas vezes, é o quarto onde ele realiza as cirurgias mais profundas da alma. Sarah Q. Hodge. Você não está em um deserto da lepra exatamente porque Deus ainda tem algo grande com você. Essa história é um alerta, sim, sobre orgulho, sobre a crítica, sobre como o zelo pode se corromper, mas também é uma mensagem de esperança poderosa para quem caiu, para quem tropeçou em palavras, para quem foi longe demais em julgamentos, porque no final, Miriam voltou curada, restaurada, aceita. Deus permitiu a ferida, mas também liberou a cura. E essa é a boa notícia. O mesmo Deus que corrige é o Deus que restaura. O mesmo Deus que afasta é o Deus que aproxima com ainda mais intensidade. Então, eu te pergunto, o que você precisa ser curado hoje? Que tipo de lepra, menos invisível, aos olhos humanos menos ainda, está aí dentro? Orgulho, inveja, falta de reconhecimento, desejo de controle? Pede ao Espírito Santo agora mesmo para revelar. Fala com Ele, ore, porque às vezes a nossa maior cura começa quando reconhecemos a nossa lepra interior. E não se esqueça, Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu tô passando pelo meu tempo de cura. Vamos orar juntos nos comentários, criar uma corrente de fé e levantar uns aos outros com palavras de vida. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe agora mesmo. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra para não desistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continue acompanhando essa série de histórias bíblicas que vão além do texto, vão direto ao coração. E para encerrar com chave de ouro, receba essa promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo ter e for o tempo fora do arraial. Pode até doer, mas quando Deus termina o que começou, você volta muito mais forte do que quando saiu. Até o próximo vídeo.